Fica a dica podcast para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Tá difícil manter atualizado? A gente sabe o quanto. Agora, todas as quintas, você vai poder escutar uma seleção de notícias feita pela FI, Fintechs as Service, através do nosso canal no YouTube ou então nas plataformas de áudio Spotify e SoundCloud. Eu sou Renata Cardoso. E eu sou o Brian Martins. E o assunto principal deste episódio não poderia ser outro. A notícia que há quase uma semana vem dando o que falar. O bloqueio da China às criptomoedas. Se você perdeu alguma notícia sobre o assunto ou ainda está confuso sobre o tema, vem com a gente que vamos te explicar os principais pontos e desdobramentos desta decisão. Na última sexta-feira, dia 24, o governo chinês intensificou a repressão ao comércio de criptomoedas, prometendo erradicar o que chamou de atividade ilegal no comércio de bitcoins e outras moedas virtuais, inclusive proibindo a mineração de criptomoedas em todo o país. Mas essa história não começou na última semana. Na verdade, essa proibição vem lá de 2013 e foi reforçada publicamente em várias outras ocasiões, sendo as mais conhecidas em 2017 e no último mês de maio. No documento que ganhou as redes sociais e a atenção da mídia internacional nesta sexta-feira, o Banco Popular da China afirma que, abre aspas, as atividades comerciais relacionadas às moedas virtuais são atividades financeiras ilegais. Fecha aspas. A principal novidade é que o texto esclarece algumas questões que eram consideradas uma parte cinzenta da regulação vigente no país. Por exemplo, a China já proibia a oferta de serviços de corretagem de criptomoedas e agora fala em investigação e sanções às empresas estrangeiras que o fizerem. O texto também lista uma série de exemplos do que está proibido, como operações de câmbio com ativos digitais, negociação de derivativos de criptomoedas, serviços de análise de preços, emissão de tokens, entre outros. A esmagadora maioria, entretanto, já era considerada ilegal para o governo chinês há bastante tempo. Em seu comunicado, o Banco Central da China advertiu que aqueles que não respeitarem as normas serão, abre aspas, investigados por responsabilidade penal de acordo com a lei, fecha aspas, reforçando a linha dura adotada pelo país contra os rivais digitais à emissão de dinheiro pelo governo. Segundo avaliações de especialistas, isso tudo porque as criptomoedas têm como principais características, e a gente já sabe, serem totalmente digitais e não serem emitidas por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar, por exemplo. Assim, elas não podem ser rastreadas pelo Banco Central de um país, o que dificulta a sua regulamentação. Se você acompanha esse mercado, percebeu que a cotação das criptomoedas, incluindo o Bitcoin, registrou grandes flutuações nos últimos meses. Isso se deu, em parte, devido às regulamentações chinesas, que pretendem prevenir a especulação financeira e a lavagem de dinheiro. Esta ofensiva contra as criptomoedas também abre as portas para que a China introduza sua própria moeda digital, o que já está em processo e permitiria ao governo central controlar as transações. As repercussões desse comunicado do Banco Popular da China renderam durante a semana. A Huobi Global, uma das maiores corretoras de cripto que atendem clientes da China continental, disse que irá suspender todas as contas de usuários do país até o final deste ano. Em um comunicado divulgado no domingo, dia 26, a corretora disse que descontinuou o registro de novos usuários desde a sexta-feira 24, logo após a circulação do comunicado que apresentou as medidas mais rígidas quanto à proibição de atividades de negociação de criptos. Outra consequência desse fechamento de cerco, digamos assim, foi que o governo chinês pôde, sem querer, ter sido o motor para um novo episódio de crescimento na adoção do que se chama de finanças descentralizadas, na sigla DEFI, ou apenas DEFI, conhecidas pela garantia ao anonimato. As soluções desse segmento de criptomoedas registram forte alta em preços e volume de negociação logo depois que a China interveio mais uma vez no mercado de moedas digitais. Essa medida do governo chinês afetou principalmente as bolsas tradicionais de criptomoedas,
que têm gestão centralizada e tiveram que passar por uma guinada na adequação a regras de compliance, o que implica diretamente no reforço de políticas de verificação de identidade. Já as bolsas descentralizadas de criptomoedas não têm uma entidade única controladora, já que as operações são processadas por aquilo que chamamos de smart contracts, os contratos inteligentes, que são autônomos e criados por coletivos de programadores que são muitas vezes anônimos. E se de um lado esses softwares colocam o dinheiro do usuário em um certo risco maior, de outro, os usuários parecem cada vez mais dispostos a pagar o preço para ocultar a sua identidade, seja para escapar de impostos ou da repressão governamental, como é no caso chinês. A última investida do governo chinês nessa semana contra as criptomoedas não atingiu corretoras e empresas. Desta vez, a China bloqueou o acesso aos principais sites de monitoramento de preços de ativos digitais e relacionados a eles de maneira geral. Essa nova proibição sobre o acesso a dados e informação segue as promessas de intensificar o combate às criptomoedas no país. Bom, vamos seguir monitorando o comportamento do governo chinês e os desdobramentos que essas proibições trazem para o mercado. Agora, vamos ao nosso giro de notícias, afinal a semana foi bem movimentada. E ainda falando em criptos, vocês viram que por um erro a Bitfinex gastou 23,7 milhões de dólares em taxas em uma única transição na Ethereum? Essa pode ser a maior taxa de transição da Ethereum já paga em dólar. Situações anteriores, semelhantes, incluem 2 transações realizadas em junho de 2020, que somaram 5,2 milhões de dólares em taxas. E enquanto o mercado de cripto segue totalmente tecnológico, o mesmo não se pode dizer da indústria brasileira. Uma das tecnologias mais promissoras e que tem atraído grandes volumes de investimento em todo o mundo, a inteligência artificial, está presente em apenas 10% do setor industrial brasileiro. É o que indica a pesquisa ABDI, Conectividade e Indústria, feita com 401 empresas industriais de médio e grande porte. As outras 2 tecnologias emergentes menos usadas nas companhias, de acordo com o levantamento, são impressoras 3D com 11% e Big Data com 19%. E o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé, comentou que a indústria usa as tecnologias da informação e comunicação sobretudo como estratégias de gestão e possivelmente de redução de custos. No entanto, ele afirma que ainda não há mentalidade para a aplicação dessas ferramentas para a geração de negócios inovadores. Para o executivo, a adoção de tecnologias abre para a indústria uma ampla gama de oportunidades de negócios e é preciso sensibilizar as empresas para isso. Falando em investimento, isso é o que não falta para a Merama, startup criada no fim de 2020, que acaba de levantar 225 milhões de dólares para financiar sua estratégia de construir uma holding de marcas latino-americanas majoritariamente digitais. O aporte marca a entrada da Globo Ventures, braço de investimento da família Marinho. Para quem não sabe, a Merama tem a proposta de ser uma espécie de Unilever das marcas digitais na América Latina. Isso envolve a compra de fatias majoritárias de empresas e marcas com presenças online, especialmente em categorias como esportes, pet, infantil e eletrônicos. O foco é escalar a presença dessas operações em marketplaces, por meio da ingestão de recursos e da adoção das estratégias traçadas pelo time da Merama, formado por executivos de renome e de empresas como o Amazon, Mercado Livre, Google e Facebook. E já que o assunto é marketplace, o TikTok, que até poucos anos era uma rede social para adolescentes fazerem dancinhas, anunciou nesta semana uma série de novidades para marcas e influenciadores que utilizam o aplicativo, incluindo o lançamento da plataforma Creator Marketplace no Brasil. A companhia também aproveitou para divulgar ferramentas voltadas para as marcas executarem campanhas, incluindo pesquisas com o público, insights sobre anúncios e mais. O TikTok Shop, um conjunto de soluções, recursos e ferramentas de publicidade, foi outra novidade anunciada. Dentro dele, 2 opções devem chegar em breve ao Brasil: a integração com terceiros para comerciantes que trabalham com parceiros comerciais terceirizados e links para produtos, o que permite destacar um ou vários produtos diretamente de um vídeo orgânico, levando os usuários para as páginas de detalhes desses produtos.
Vale lembrar que também nessa semana o TikTok anunciou que ultrapassou a média de 1 bilhão de usuários ativos mensais, uma alta em torno de 25% em comparação com o último ano. O Facebook, por exemplo, demorou 8 anos para atingir a mesma marca. O TikTok conseguiu em 5. De acordo com o comunicado da própria empresa, mais de 71% dos usuários acreditam que as maiores tendências começam no TikTok, o que mostra o potencial do aplicativo para o e-commerce. E já que estamos nos tópicos redes sociais, vocês viram que o Facebook anunciou nesta semana que vai investir 50 milhões de dólares numa parceria para construir o chamado metaverso, que seria um mundo digital em que as pessoas podem usar diferentes dispositivos para se mover e se comunicar em um ambiente virtual? A maior rede social do mundo tem investido forte em realidade virtual e realidade aumentada, incluindo headsets, óculos e pulseiras tecnológicos. A gente já falou aqui sobre isso, né? Aquela parceria do Facebook com a Ray-Ban, por exemplo. De acordo com a empresa, os recursos serão usados ao longo de 2 anos para garantir que as tecnologias do metaverso sejam construídas de uma forma inclusiva e empoderadora. Essa é mais uma daquelas notícias que a gente vai esperar aqui para ver, né, e acompanhar para trazer mais desdobramentos. Será que vamos viver aí num metaverso criado pelo Facebook em breve? E agora, vamos falar daquelas 3 letrinhas que fazem o brasileiro abrir um sorriso logo de cara. Escutem bem a sonoridade comigo e vê se não dá um quentinho no coração. Pix. Oh, saudade de receber um Pix falando nisso. Então, o Banco Central aprovou nesta semana medidas adicionais de segurança para a ferramenta. A partir de 16 de novembro, as instituições financeiras poderão bloquear o recebimento de transferências via Pix a pessoas físicas por até 72 horas, caso haja suspeita que a conta beneficiada seja usada para fraudes. Segundo o Banco Central, o bloqueio preventivo permitirá que as instituições financeiras façam uma análise mais cuidadosa de fraude em contas de pessoas físicas, aumentando a chance de recuperação dos recursos por vítimas de algum crime ou extorsão. Lembrando que o BC já havia anunciado o limite de R$ 1.000 para transações feitas entre contas de pessoas físicas durante o período noturno, das 20 horas às 6 horas da manhã, e a possibilidade do usuário estabelecer um limite diferente de transações para o período diurno e noturno. Além disso, é possível que uma transação fique retida por 30 minutos durante o dia ou por até 60 minutos durante a noite para análise de risco da operação. E para finalizar, vamos para 2 rapidinhas do mercado. A rede de farmácias Panvel vai inaugurar agora em outubro uma usina fotovoltaica em sua sede, localizada em Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. A empresa vai adotar um modelo em que as placas solares formam uma espécie de cobertura na área do estacionamento da instituição. A companhia está desembolsando 4 milhões de reais no projeto. A segunda notícia é que a Westwing, eu acho que a pronúncia é essa, corrijam qualquer coisa, assinou nesta terça-feira, dia 28, um memorando de entendimentos para a compra de 100% do capital social da Zarpo, agência de viagens online. A empresa trabalha em parceria com hotéis, resorts, pousada e companhias aéreas. O valor da operação não foi divulgado. Passou voando, mas já chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Espero que vocês tenham gostado da nossa seleção de notícias. Siga a FI nas redes sociais e nas plataformas de áudio, SoundCloud e Spotify, para não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau! Até semana que vem!